Olá, meus irmãos. Mais uma vez nós viemos, gravar esse vídeo, meus irmãos. E vamos mostrar, meus irmãos, para vocês quem realmente é Jesus Cristo, Filho de Deus. Tudo isso aqui, meus irmãos, eu já fiz, já com a soma, tudo detalhado para que vocês possam prestar atenção, meus irmãos. Você, meus irmãos, minhas irmãs, religiosos, que se encontram no sistema evangélico, gospel, católico, espiritismo, umbanda, todas as religiões do mundo, meus irmãos, que levam a Jesus Cristo, Filho de Deus. Sabe que vocês estão sendo enganados. Aqui, meus irmãos, no livro de Apocalipse, preste bastante atenção. No seu capítulo 13, versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666, ou seja, 666. Presta atenção, meus irmãos, porque é número de homem. Qual é o número de homem? Jesus Cristo, Filho de Deus, em português. Em latim, meus irmãos, o nome dele é Jesus Christi Filii Dei. Essa marcação de vermelho, meus irmãos, representa o algarismo romano. Esse nome, meus irmãos, foi criado pelo imperador Constantino no ano de 325. Naquele tempo, meus irmãos, não existia a letra J. Eles colocaram a letra J em português para nos enganarmos, para enganar vocês. Assim como um dia, meus irmãos, eu fui enganado. Iesve Christi Filii Dei. Ou seja, a letra I, meus irmãos, é o número 1. O V é o 5. O C é o 100. O I é 1. O V é 5. O I é 1. O L é 50. O I, mais uma vez, é 1. O D é 500. O I é 1, meus irmãos. Agora some, meus irmãos. Calcule o número da besta, porque é número de homem. Ou seja, 1 mais 5, 6. 6 mais 100, 106. 106 mais 1, 107. 107 mais 5, 112. 112 mais 1, 113. 113 mais 50, 163. 163 mais 1, 164. 164 mais 1, 165. 165 mais 500, 665. Mais 1, meus irmãos, 666. Presta atenção, meus irmãos. Calcule o número da besta. Aqui é a sabedoria. Calcule o número da besta, porque é o número de um homem, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo e Jesus Christi Filii Dei é a besta do Apocalipse, meus irmãos. Ele é um anjo caído, um impostor, se passando pelo nosso Messias. O profeta Isaías, meus irmãos, ele profetizou que o nosso Salvador se chamaria e se chamou Emanuel. Isaías 7,14. Emanuel, que o seu significado é Pai conosco. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Mateus confirma Emanuel. Ou seja, meus irmãos, no livro de Apocalipse, está bem claro, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Meus irmãos, preste bastante atenção, porque é número de homem. Qual é o homem? Jesus Cristo, Filho de Deus. E Jesus Cristo, Filho Dei. Calcule o número da besta. E o seu número é 666. Aqui, meus irmãos, já não resta mais dúvida nenhuma. A partir desse momento, meus irmãos, que vocês estão assistindo esse vídeo, vocês já não são mais inocentes. Vocês, meus irmãos, que são religiosos, que se encontram no sistema religioso evangélico, católico, no espiritismo, na umbanda, todas as religiões do mundo, meus irmãos,
levam a besta do Apocalipse. Ele é um impostor, ele está se passando pelo nosso Salvador, o nosso Emanuel, o nosso Messias, meus irmãos. Jesus Cristo, meus irmãos, não é o nosso Salvador que foi morto no madeiro. Ele roubou a identidade do Messias. Ele está se passando pelo nosso Salvador, meus irmãos. É um demônio disfarçado e anjo de luz. Está lá em 1 Coríntios. Meus irmãos, o nosso Pai, o nosso Messias estão alertando vocês. Querem que você desperte o quanto mais rápido possível. Infelizmente, muitos que vão assistir esses vídeos mesmo assim não vão crer, não vão acreditar, por ter o coração duro. Mas a verdade, meus irmãos, está chegando aos quatro cantos do mundo. Vocês irão ter uma grande surpresa ao descobrir quem é esse Jesus Cristo. Não é o nosso Salvador, ele é um impostor, se passando pelo nosso mestre, o nosso único pastor, o Emanuel, o Messias, que o seu significado Emanuel é Pai conosco. É só calcular, meus irmãos, simples, é só vocês fazer o cálculo. É tão simples, meus irmãos. É só somar, ó, o algarismo romano, ó, porque o nome Jesus Christi Filii Dei, meus irmãos, está no latim. Ou seja, está no algarismo romano. Esse nome, meus irmãos, foi criado pelo imperador Constantino no ano de 325. Não existia a letra J, meus irmãos, naquele tempo. Era a letra I. Ele colocou a letra J para nos enganarmos. É só você tirar, ó. Olha só, tira aqui o I e coloca o J. O J não encaixa aqui, meus irmãos. Gévises não encaixa. É Iesvis, Christi Filii Dei. E se você pesquisar, meus irmãos, no Google, a palavra SUS, a palavra aqui SUS, meus irmãos, o significado é porco, cavalo. Que vocês possam, meus irmãos, assistir esse vídeo e despertarem para a verdade, acordarem. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 18, meus irmãos, versículo 4, o apóstolo Paulo, através do nosso pastor Messias, ele deixou escrito: sai dela, povo meu. Sai da onde, meus irmãos? Nosso Messias, nosso Pai, meus irmãos, está mandando nós sairmos do sistema religioso. Nós somos livres, não somos escravos. O seu líder religioso, que você tem como pastor, o seu padre, eles nunca vão lhe falar a verdade, meus irmãos, porque eles escondem. E essa besta, meus irmãos, do Apocalipse, Jesus Cristo, ele vai vir do Vaticano. Na verdade, meus irmãos, ele já está lá no Vaticano, só aguardando o seu momento certo de se manifestar ao mundo. Quando vocês virem, meus irmãos, o oitavo rei se manifestar ao mundo, saibam que ele é a besta do Apocalipse. Ele vai ser um líder mundial que vai ser adorado por muitos. E a sua marca será 666. Será um chip na mão direita e a marca na testa, o seu nome, Jesus Cristo, que é o entendimento. Nós, meus irmãos, estamos fazendo isso, meus irmãos, é por amor a cada um de vocês. Não importa se vocês são religiosos ou não. Nós te amamos, assim como o Pai Messias também nos ama e ama a todos. Nosso Pai não faz acepção de pessoas. Nosso Pai, meus irmãos, Ele quer que todos sejam livres do engano, dessa farsa, desse anjo caído, desse demônio chamado Jesus Cristo. Jesus Christi Filii Dei. Fiquemos, meus irmãos, da benevolência do nosso Pai e do nosso amor, o nosso único mestre, o nosso único pastor, o Messias.